De que jeito você costuma encerrar os ciclos na sua vida? Porque isso diz muito sobre os processos que você vive. Existem portas que você pensa que já fechou, mas no mundo espiritual elas ainda estão abertas. E eu digo isso porque teve um tempo na minha vida que eu estava ferida emocionalmente, abalada, totalmente desconectada do propósito, precisando de direção e alinhamento. E a palavra de Deus nos alerta em Efésios 4, 26, que diz: se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. E isso nos mostra que quando algo não é resolvido, quando guardamos situações mal alinhadas dentro de nós abrimos portas espirituais. E eu deixei muitas portas escancaradas que estavam me impedindo de romper. E Deus, na sua infinita misericórdia, me apresentou uma pessoa que foi instrumento no meu processo de cura. Ali começou uma nova fase. Eu tinha uma amiga, uma líder, uma companheira, alguém que ganhou completamente o meu respeito e admiração. Mas no meio do caminho, um ciclo foi interrompido, sem explicação, sem conversa, sem encerramento. E eu sofri por muito tempo tentando entender o que eu tinha feito de errado. Com o tempo eu segui minha vida. Deus me sustentou, me curou e me ensinou algo muito profundo. Nem toda pessoa vem para permanecer. Algumas vêm pelo tempo necessário para te curar, para te abraçar, para te encorajar e depois seguir o caminho delas. Mas mesmo depois disso tudo, eu ainda sentia algo dentro de mim, algo sutil, mas real. E talvez você também já tenha vivido isso. Uma história que terminou, mas não foi resolvida. Uma conversa que não aconteceu. Um ciclo que ficou em aberto. E no mundo espiritual isso não é pequeno. Isso se torna uma pendência. É como uma porta encostada, mas não totalmente fechada. E enquanto essa porta permanece assim, as coisas não fluem como deveriam. Existe um peso invisível e muitas vezes você não entende o porquê. Mas a Bíblia diz em Mateus 5, 23 e 24: portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali em frente ao altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e ofereça a sua oferta a Deus. Olha só, Deus prioriza o alinhamento antes da continuidade. E chega um momento que Deus permite que aquilo volte à tona. Às vezes por uma lembrança, às vezes por um sentimento e às vezes até por um sonho. Mas não para te prender ao passado. É para te dar a oportunidade de resolver com maturidade aquilo que ficou em aberto. Porque nem toda volta ao passado é retrocesso. Às vezes é Deus te levando para fechar aquela porta. Porque enquanto não há perdão, não há alinhamento, não há liberação, algumas coisas ficam retidas e não funcionam como deveriam. Mas quando você decide enfrentar com maturidade, quando você libera perdão, quando você se posiciona com verdade, algo muda. Uma muralha inteira é derrubada. E isso confirma o que diz em 1 Coríntios 14. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando você fecha corretamente aquilo que ficou aberto, você não só resolve o passado, você libera o futuro. Voltar lá não significa trazer de volta o que já foi encerrado. Significa liberar o que está preso. Se Deus te trouxe à memória algo enquanto você ouvia isso, talvez não seja por acaso.
Ele sabe exatamente o que precisa ser alinhado. E talvez hoje não seja sobre entender, seja sobre decidir fechar a porta. Se algo ou alguém veio à sua mente enquanto você ouvia isso, não ignora. Deus pode estar te mostrando exatamente por onde começar. Amém? Deus te abençoe e fica na paz.